Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal AD Instruments Latam. Eu sou Tatiana Mendes, sou gerente de suporte da AD Instruments. No ano passado, a gente abriu esse canal aqui no YouTube para trazer professores, pesquisadores, para compartilhar um pouco do seu trabalho, das suas experiências com a gente e com outros professores, pós-graduandos, que queiram saber um pouco mais do trabalho dos cientistas aqui do Brasil e da América Latina também. No dia de hoje, a gente tem a honra de trazer o professor Dr. Nilberto Nascimento, que vai falar um pouco da experimentação in vitro e a história das ciências biomédicas, como eles começaram. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês a acompanhar a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no LinkedIn como AD Instruments Latam e no Instagram como AD Instruments LA. São por esses canais que a gente divulga as nossas lives, os nossos eventos virtuais, que a gente participa e que traz os pesquisadores, professores para conversar com a gente divulga sempre primeiro nas nossas redes sociais. Então, convido a todos vocês a seguir a gente lá nas redes sociais e também a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá? Todas as nossas lives, a gente sempre deixa gravada aqui no nosso canal do YouTube, então se inscreva, ativa ali as notificações para receber sempre as nossas lives, e essas conversas sempre tão interessantes vão ficar aqui gravadas no nosso canal, ok? Deixo aqui também o meu contato, meu e-mail e telefone, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer assunto que foi apresentado aqui pelo professor Nilberto, pode me enviar. Eu posso compartilhar com ele alguma dúvida, claro, que eu não souber. Se for alguma coisa relacionada a algum equipamento, alguma área de pesquisa que eu possa auxiliar, eu te respondo seguidamente, ok? Então, deixo aqui os meus contatos também. Então, no dia de hoje, a gente vai tratar e falar com experimentação in vitro e a história das ciências biomédicas, com o professor Dr. Nilberto Nascimento. O professor Nilberto é médico veterinário, com mestrado e doutorado em farmacologia, pela Universidade Federal do Ceará. Ele tem experiência na área de farmacologia experimental em modelos animais, com ênfase em farmacologia cardiorrenal, e atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Ceará, da UES, e diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da UES. Eu queria agradecer muitíssimo a participação e a disponibilidade do professor Nilberto, sempre tão solícito com a gente, nos ajudar. Desejar um feliz ano novo, né? Um feliz ano novo que se inicia com mais esperança aí para a gente. Deixo vocês, então, com o professor Nilberto e agradecer muitíssimo pela sua sempre diligente aí, disponibilidade em nos ajudar, em trazer conteúdo, compartilhar conhecimento com a gente. Muito obrigada. Desculpa, só uma coisinha. Ao longo da apresentação, a gente vai receber sempre qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem. Vocês podem colocar no chat do YouTube, tá? Quem está no YouTube pode colocar as perguntas, que o professor Nilberto vai responder ao final da apresentação. Nós vamos trazer todas as perguntas ao final, ok? Quem está aqui no webinar também, na plataforma do Zoom, pode colocar as perguntas ou no campo de chat ou no campo de Q&A, ok? A gente vai recolher todas as perguntas e vai trazer para o professor ao final da apresentação. Muito obrigada. Professor Nilberto, vou deixar com você. Você inicia o slide daí? Eu parei de compartilhar o meu. Você quer que eu abra daqui? Você compartilhar aí sua tela? Peraí, eu não estou conseguindo aqui, só um minuto. Vou conseguir aqui. Peraí, conseguiu? Pronto. A gente ainda não vê. Agora sim. Pronto, dá para ver aí? Perfeito, dá sim, perfeito. Dá para me ouvir também? Dá sim, dá para te ouvir muito bem. Pronto, então, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite da AD Instruments, na figura da Tatiana, bioengenheira da AD Instruments. E essa apresentação, ela é mais uma resposta para mim mesmo e também uma resposta para alguns estudantes que me perguntam o porquê de a gente fazer esses experimentos in vitro
em fisiologia, em farmacologia ou em bioquímica, né? Qual a validade desses experimentos e quanto a gente pode extrapolar desses experimentos para a prática da medicina humana, né? Ou para a melhoria das práticas da medicina. E desde estudante que eu venho com essa questão do porquê a gente realizar esses experimentos e qual a validade deles. Então, hoje eu fiz mestrado e doutorado na farmacologia da Universidade Federal do Ceará e hoje sou professor na Universidade Estadual do Ceará, professor de Fisiologia e Farmacologia no Instituto de Ciências Biomédicas e também professor no programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas e trabalho no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular e Renal. A Universidade Estadual do Ceará é uma universidade espalhada por todo o estado do Ceará, ela tem mais de 10 campi, ela é representada em todo o estado do Ceará, uma das universidades mais inclusivas do Brasil, e eu trabalho aqui em Fortaleza, nesse prédio, no Instituto Superior de Ciência Biomédica, que alberga o programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas. Então, o contexto histórico dessa minha fala, desse progresso dessas ciências básicas, ciências biomédicas, tem a ver com como que as pessoas abordavam esses fenômenos fisiológicos. E aí a gente tem, desde o Renascimento científico, uma busca de entender os fenômenos através da dissecação de cadáveres, principalmente de cadáveres animais. E aí Andreas Vesalius publica o seu livro, que é o Marco da Anatomia e da Fisiologia. Na Idade Média você não tinha muito espaço para a ciência, mas na Itália, com o renascimento cultural, o renascimento das artes na ciência, a gente começa a ter os primeiros trabalhos. Na Universidade de Pádua se forma uma escola, e aí Andrea Vesalius publica esse primeiro tratado, que é o Marco da Anatomia, e também buscando a relação entre anatomia e função. E nessa escola de Pádua, Andrea Vesalius orienta vários alunos, entre eles Girolamo Acquapendente, que, por sua vez, também orienta outros alunos, forma uma escola de pós-graduação, e aí um desses alunos do Girolamo Acquapendente, William Harvey, faz seu doutorado na Universidade de Pádua, vai para a Inglaterra e publica um outro livro, um outro tratado importante, que é o Estudo Anatômico sobre o movimento do coração, movimento do sangue e do coração em animais. Esse é um dos primeiros livros que mostra a função do coração como motor no sistema cardiovascular e o movimento unidirecional do sangue, das artérias para as veias, voltando para o coração, ele mostrando o sistema como um sistema circulatório fechado. E é a primeira vez que se faz também a extrapolação de dados de animais para humanos. Todo o trabalho do Harvey foi feito com cachorros, com cães. E também é por essa volta, por esse período, que se começa os estudos de eletrofisiologia, se falar de biopotenciais, quando Galvani começa a estimular nervos de rã, nervos ciático, e observando o movimento do membro inferior desses animais. Essa é a gênese da eletrofisiologia. Mas tudo isso em animais mortos, em cadáveres. A maioria desses estudos eram feitos de maneira observacional em cadáveres. Em 1800, é fundada a primeira escola de fisiologia na Alemanha, e esse Johannes Miller funda uma escola na Alemanha, e tem vários alunos, como Chivan, que é o primeiro a mostrar a base celular da fisiologia, a célula como sendo a origem das funções, e outros dois alunos eminentes de Johannes Miller são o Dubois-Reymond e o Reinholds. O Reinholds é o primeiro a mostrar a velocidade de condução de um potencial de ação. Aqui já o início da fisiologia de caráter experimental, saindo dessa observação em cadáveres. Ou seja, eu tenho aqui mais anatomistas, e aqui eu tenho mais experimentalistas. É o surgimento da experimentação
animal. Mas aqui também com animal, no caso dos experimentos do Raymond, experimentos in situ. Na Alemanha, ainda, Carl Ludwig funda em Leipzig o primeiro instituto de fisiologia, um prédio que existe até hoje, e nesse instituto eles iniciam os primeiros estudos em função cardiovascular, e o Carl Ludwig desenvolve o primeiro sistema de aquisição de dados, que é o quimógrafo. E na França, Claude Bernard funda também uma escola de fisiologia, ele é aluno de François Magendie, que foi quem demonstrou que a porção da medula sensorial e a porção motora, a porção cinzenta e a porção branca, ele fez as primeiras demonstrações dessa função em cães, e Claude Bernard, aluno, funda a primeira escola e também publica um tratado, um livro, Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, onde ele coloca os primeiros postulados dessa nova ciência, que é a fisiologia experimental, que vai em oposição àquela observação em cadáveres. E agora, os experimentos sendo em vivo, feito em animais experimentais, e ele utilizava cachorro, cão, como animal experimental. Por outro lado, na Letônia, na cidade que hoje é Tartu, mas na época chamava Dorpat, é fundado o primeiro Instituto de Farmacologia, por Rudolf Buchenheim. E tem vários estudantes lá, entre eles Oswald Schmidberg, que é considerado o pai da farmacologia. Então, nesse período, há um grande renascimento da ciência, e aí você tem a fundação dessa anatomia como ciência, da fisiologia e também da farmacologia, ou seja, anatomia, o estudo de estrutura, da morfologia, mas também com alguma associação com função, aí os grandes nomes, o Vesalius e o Harvey, e a fisiologia experimental, os grandes nomes, o Miller, Carl Ludwig, Claude Bernard. E a farmacologia, também experimental, fundada aqui do Rudolf Buchenheim. Então, nesse contexto, a gente tem o Claude Bernard como o pai da fisiologia moderna, e ele coloca que o fisiologista, um dos primeiros postulados do Bernard, no livro dele, ele não deve só observar o fenômeno, aquela contraposição aos anatomistas, né, aos disseccionistas. O experimentalista, segundo Claude Bernard, deve provocar o fenômeno, controlar as variáveis associadas a esse fenômeno, estudar esse fenômeno, estudar as suas causas e as implicações desse fenômeno. Isso gera hoje uma série de possibilidades, isso gerou, na época, inclusive, um mercado de insumos e ferramentas para pesquisa, como manômetros, transdutores da época, tambor de Mary, que era utilizado para transduzir pressão e etc. E também fármacos que eram utilizados para experimento exclusivamente, não eram utilizados com fins clínicos. Então, foi o início da ciência como a gente conhece hoje, o cientista intervindo no fenômeno fisiológico e adquirindo esses fenômenos em laboratório. E nessa época, já 355 anos atrás, também surgiram as primeiras revistas científicas. A primeira foi o Jornal de Savant, na França, mas era uma revista que também publicava curiosidades, resumos de livros, não só artigos científicos. A primeira revista científica mesmo foi o Physiological Transactions, da Royal Society Academy, da Inglaterra, em Londres, fundada 355 anos atrás. E a primeira revista a ter um corpo editorial que fazia a revisão dos artigos pelos pares foi o Medical Essay Observations também, lá do Reino Unido, em Edimburgo, na Escócia. A primeira revista de fisiologia foi fundada em 1868 por Edward Pflüger e existe até hoje o Pflüger's Archives of Physiology. E é o mais antigo periódico da fisiologia. O Journal of Physiology de Londres foi primeiramente publicado em 1878, tem, portanto, mais de 300 anos, e o American Journal of Physiology, no final, aqui, 1898. E a primeira revista de farmacologia foi publicada na união de um patologista com aquele farmacologista, o Schmidberg, em 1873. Então, esse é o contexto do início dessa fisiologia e dessa farmacologia experimental.
Aqui um exemplar do primeiro artigo publicado nos Arquivos de Fisiologia, em 1868, tratando da fisiologia do nervo vago. Então, o que é um estudo em vivo? Um estudo em vivo é um estudo que busca observar o fenômeno no organismo por inteiro, seja um organismo animal ou humano, o ser humano, como também um animal complexo primata. O estudo in vitro já é uma tentativa de reduzir, é o pensamento, um método dedutivo, reduzindo a complexidade do sistema para estudar apenas um pedaço dele. Pode ser um órgão, um tecido, uma célula ou um homogenato desses tecidos, um pedaço desse tecido, uma parte desse tecido. Pode ser até uma proteína isolada, ou uma outra estrutura isolada. Ex vivo, o que significa esse termo? É um termo mais genérico, ele abrange estudos que são feitos com tecido retirado, excisado do organismo inteiro. E ele inclui o estudo in vitro, mas tem outras formas de estudo ex vivo, que não só o estudo in vitro. O estudo in vitro, ele envolve a possibilidade de você manter um tecido vivo por horas imerso em banhos de órgãos, a possibilidade de você fazer superfusão desse tecido, o tecido não fica imerso, ele fica sendo banhado por um efluente apenas na superfície do tecido, ou esse tecido pode ser perfundido, esse órgão pode ser perfundido, ou esse tecido, eu posso ter perfusão de coração, perfusão de pulmão, por exemplo, perfusão de fígado, ou perfusão de um leito vascular, como, por exemplo, a perfusão de um leito mesentérico. Eu posso fazer também a microperfusão, a perfusão de uma pequena porção de um órgão, por exemplo, a microperfusão de um túbulo renal. Ou um estudo in vitro pode ser feito apenas com um tipo celular isolado em placas, medindo como sinal, por exemplo, a transdução via sinalização, por exemplo, fosforilação. Uma outra conceito importante é o conceito de instrumentação. O que é isso? É o equipamento que eu uso para adquirir o meu sinal, seja em tecido, seja em órgão, seja em célula. Um pesquisador brasileiro, Sérgio Henrique Ferreira, muito famoso, lá da USP de Ribeirão Preto, ele dizia que um pesquisador demora 10 anos, mais ou menos, para ele entender tudo que o instrumento dele pode dar. Para ele aprender a utilizar bem o sistema dele e tirar boas respostas daquele sistema. Uma outra coisa é o modelo animal. Eu uso um sistema, por exemplo, de perfusão. Perfusão de por exemplo, rim. É a preparação. Mas qual é o modelo animal? É o rato? É o coelho? É o camundongo? Então, dentro desse conceito do Sérgio Henrique, um cidadão, um cientista que estuda um rim de rato, ele passa um tempo para aprender o rim de rato, mas quando ele vai migrar para o rim de coelho ou para o rim de camundongo, ele vai levar um outro tempo para entender, para aprender a fazer, para entender as limitações e as aplicações dessa preparação. Então, esse é o princípio de Krog. O que é que isso quer? O que é o princípio de Krog? Ele diz que para cada problema na área biomédica, eu tenho o melhor modelo, a melhor preparação, e eu tenho que saber qual é a melhor instrumentação para adquirir aquele fenômeno que eu quero estudar. Então, é um princípio extremamente importante para os jovens cientistas, aqueles que estão se introduzindo na ciência, começando a fazer pesquisa, é saber escolher o melhor modelo animal, a melhor preparação e a melhor instrumentação para responder aquele seu fenômeno. E é isso que limita a pesquisa com o tecido ou órgão in vitro. Então, o especialista, nesse sentido, ele sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Às vezes, no laboratório, tem aquele cientista que é especialista em nervo, o outro é especialista em célula, em empalar célula, o outro é especialista em perfusão renal, o outro é especialista em fazer átrio, mas ele ainda não sabe fazer um ureter, uma uretra.
Então, isso demora tempo. Então, cada uma dessas coisas é uma especialidade. Assim como existe um médico que é especialista em rim, um médico que é especialista em fígado, o cientista também se especializa. Eu tenho um cientista que é especializado em neurônios, outro é especializado em rim, outro é especializado em coração, e por aí vai. Então, esse é um conceito importante. O cientista, ele se especializa, e ele demora muito tempo para ser formado e para dominar aquele campo de pesquisa dele. Mesmo se for uma célula, tem cientista que é especialista em alguns tipos celulares, mas não em todos os tipos celulares. Então, mas o princípio é que esse tecido, esse órgão, essas células ficam viáveis por muito tempo. E uma outra frase importante aqui de um pesquisador chamado John Vane é que os tecidos não mentem, as células não mentem. Ou seja, se eu usar bem o princípio de Krog e escolher bem o meu modelo, ele vai me dar boas respostas. O John Vane dizia, os tecidos não mentem. Ou você escolheu o tecido errado, ou você não está escutando bem, ou você não está entendendo bem a resposta que esse tecido está lhe dando. Isso ele falava para ilustrar o poder dessa ferramenta, o poder que você tem quando você sabe interrogar esse tecido. Por quê? Porque nesse tecido você tem expresso canais iônicos, proteínas transmembrana, receptores para vários hormônios, neurotransmissores e todo o sistema, todo o maquinário bioquímico de transdução de sinal. Se você escolher o tecido, você vai ter qualquer receptor que você quiser, qualquer canal iônico que você quiser, qualquer subtipo, qualquer isoforma que você tiver interesse. Então, utilizando bem o princípio de Krog, dá para você estudar bem o fenômeno que você tem interesse em qualquer área da ciência biomédica. E você pode utilizar isso para entender o fenômeno per si. Eu quero estudar esse fenômeno independente de que aplicação isso venha a ter. Isso é outra coisa importante. Às vezes, perguntam para a gente, o que é que você está fazendo aí no laboratório, estudando essa aorta, essa uretra, essa bexiga, esse pulmão, esse rim. E, às vezes, você está estudando um fenômeno que você ainda não compreende bem, vai demorar um pouco ainda para você entender. E, às vezes, a aplicação só vem 10, 20, 30 anos depois. Então, é importante entender o fenômeno. Por quê? Porque, ao entender esse fenômeno, você vai gerar conhecimento novo, e esse conhecimento novo, esse conhecimento que depois vai estar disponível nos livros, quando você abre um livro de fisiologia, de farmacologia, de bioquímica, de biologia molecular, esse conhecimento veio de experimentação. Muito desse tipo de experimentação, vários outros tipos de experimentação, mas muito com esse tipo de experimentação. Mas muito desses fenômenos que está lá descrito, por exemplo, fisiológico ou fisiopatológico, ainda não tem uma aplicação. E tem muitos fenômenos que ainda estão sendo estudados e não são entendidos. Novos receptores que estão surgindo, novos mediadores, novas vias neurológicas, novos hormônios que estão sendo descobertos. Então, entender o fenômeno é a primeira coisa, o resto vem depois. Então, quais são as áreas em que esses experimentos são aplicáveis? Biologia molecular, bioquímica, imunologia, fisiologia, farmacologia. Esses experimentos foram a base, inclusive, para o surgimento dessas disciplinas. Essas disciplinas, antes de toda aquela história que eu contei para vocês, do renascimento científico, elas não existiam. E o avanço do estudo nessas disciplinas gerou uma série de técnicas que também não existiam, como, por exemplo, reação em cadeia polimerase, PCR, técnicas de estudo de transição de sinal, como o Western blot, por exemplo, engenharia genética, clonagem, transgênese, técnicas que possibilitaram a geração de kits para estudo de reações enzimáticas. Essas técnicas foram essenciais, como cultura de célula, para entender os vírus e auxiliar a produção de vacinas.
para estudar fenômenos fisiológicos, para estudar novos fármacos e produzir novos medicamentos, para testes de sensibilidade, por exemplo, antimicrobiana, esses testes são feitos in vitro, mecanismos de resistência de bactéria, de fungo, por exemplo, também são testes feitos in vitro, e para se testar também novos agentes quimioterápicos, antibacteriano, antifúngico, antiviral, por exemplo, e etc. E também para a identificação de alvos terapêuticos, por exemplo, o genoma, aí, a identificação do genoma, produziu um salto enorme no número de alvos terapêuticos possíveis conhecidos. Ou seja, essa revolução que gerou essa disciplina gerou também uma revolução em técnicas e em métodos que hoje são utilizados tanto em diagnóstico como em medicina forense, por exemplo, o PCR é utilizado para identificar criminosos por sêmen, por sangue, por amostra de saliva, cabelo e etc. Ou sendo utilizados, por exemplo, para detectar o COVID, para dar o diagnóstico de coronavírus. Então, essas técnicas são muito utilizadas e são oriundas de todas essas ciências que foram geradas naquela revolução científica que iniciou na Renascença. Então, de onde vem esse conhecimento que está nos livros? Dos 222 prêmios Nobel na área de fisiologia e medicina, que são aquelas descobertas básicas, fundamentais, que depois é que vão dar origem a aplicações, 186 dependeram de pesquisa animal, com grande parte desses estudos realizados in vitro. E aí você pode ver que os livros, há 20 anos atrás, esses livros de fisiologia, eles tinham 200, 300 páginas, hoje tem 500 páginas. O conhecimento acumulado nesse período graças a essas pesquisas, assim como livros de farmacologia, eles foram ficando cada vez mais grossos, porque todo dia se descobre coisa nova. E nem sempre tem aplicação, mas 10, 20, 30 anos depois surgem as aplicações. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês é que todo o avanço nas práticas médicas, odontológicas, veterinárias, eles dependeram e dependem de avanço dos conhecimentos de disciplinas básicas, e esses avanços dependeram muito desses experimentos in vitro. E a experimentação in vitro tem sido uma ferramenta essencial também na formação de pessoal de alto nível técnico, acadêmico e científico para a indústria, academia e instituto de pesquisa. E outro ponto que eu quero defender aqui é que a pesquisa ela gera escolas que vão produzindo cientistas que são pessoas altamente qualificadas que se formam depois de muito tempo de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que se formam em congressos, que se formam viajando para outros laboratórios, aprendendo com outros cientistas. Esse era um princípio também lá daquelas escolas da Alemanha, de que o cientista se forma com outros cientistas. Então, a ciência ela não serve só para produzir conhecimento, mas ela serve também para formar toda uma massa crítica que se espalha por todo o país, nas academias, nas universidades, nos institutos de pesquisa, na indústria, trabalhando para produzir conhecimento, e esse conhecimento também pode ser aplicado para o desenvolvimento de novas tecnologias, remédios, vacinas, kits diagnósticos, etc. Ou seja, esse cientista formado no laboratório, com pipeta na mão, fazendo reações enzimáticas, trabalhando em placa, com célula, trabalhando com tecido, trabalhando com órgão perfundido ou trabalhando mesmo em vivo, é um profissional que se forma num período relativamente longo, mas é um profissional vital para o desenvolvimento de qualquer país, para o desenvolvimento de conhecimento, para o desenvolvimento de tecnologia. Bom, esse é um contexto que eu queria dar para vocês. Mas o que é essa experimentação em vivo e como ela evoluiu do ponto de vista de instrumentação? A aquisição de dados inicial era feita por quimógrafo. Vocês lembram lá da escola do Karl Ludwig, na Alemanha, em Leipzig, que inventou, que desenvolveu o quimógrafo? Era um aparelho que tinha um sistema de engrenagem que girava um tubo de papel esfumaçado e que tinha um sistema de transdução mecânico. Era uma pena de inscrição tangencial que ficava ligada a um tecido que estava mantido aqui num banho
imerso numa solução fisiológica, que é uma solução nutritiva, que contém eletrólitos, cloreto de sódio, potássio, glicose, manganês, cálcio, e mantém esse tecido vivo por várias horas, viável para o seu estudo. E esse tecido é ligado a essa pena de inscrição tangencial no quimógrafo, e essa diferença de comprimento entre o pedaço que está ligado no tecido e está fixo aqui, e o pedaço que está ligado ao quimógrafo é que dá a amplificação do sinal. Então, esse sistema de aquisição antigo ficava o banho imerso também, por sua vez, num banho-maria aquecido a 37 graus, e você tinha aqui aquecimento, solução nutritiva, e tinha também uma aeração. A aeração, nessa época, era feita principalmente com bombinhas, tipo aquelas bombas de aquário, com ar ambiente mesmo, com oxigênio aí, um pouco mais de 20%. Aqui é uma foto de um quimógrafo. Esse sistema permite que você mude a velocidade em que esse tubo gira e, portanto, a velocidade em que você registra o seu fenômeno. Se você quiser registrar o fenômeno de uma frequência maior, uma contração de um átrio, uma contração de um duodeno, um fenômeno que é pulsátil, você pode aumentar a frequência, a velocidade do seu registro e ter um registro melhor e poder contar, por exemplo, a frequência dessas contrações de um átrio direito ou de um duodeno. Aqui é um registro de um duodeno, uma contração de um duodeno, aqui é um registro de um átrio, e aqui é um registro de pressão arterial. Esse papel depois tem que ser fixado com álcool e benjoim, que é uma preparação que se faz para fixar o papel, e esse papel é esfumaçado com benzeno. Então, a pena escreve nesse papel e retira a fumaça. Esse registro é quando a pena retira a fumaça do papel. E aí você fixa e fica com o registro do seu experimento, seja de qualquer que for o seu sinal. Nesse caso aqui é uma contração isotônica por um ílio. O ílio fica aqui no banho, ele contrai, encurta, puxa essa alavanca, a alavanca sobe, essa distância aqui amplifica esse sinal, e eu tenho um sinal de contração desse intestino, por exemplo, o ílio, mantido nesse banho vivo por várias horas, com uma solução nutritiva, aquecido e aerado. Esse é o princípio do primeiro sistema de aquisição de sinal, o quimógrafo. E aqui o exemplo de várias soluções fisiológicas. O nome dessas soluções é o nome do pesquisador que desenvolveu. Thyroid, Krebs, o Hans Krebs, lá da escola da Alemanha, Dejalon, um grande médico espanhol, Ringer, e por aí vai. Várias soluções. Cada solução dessa tem uma utilidade. Thyroid, por exemplo, a gente utilizava para intestino, duodeno, ílio, por exemplo, e é aerado com oxigênio, com aeração de ar ambiente, com bombinha de aquário. Krebs, aerado com oxigênio, carbogênio, 95% de oxigênio, 5% de CO2, já é uma coisa mais sofisticada. Isso aqui é uma coisa mais barata, mais fácil de você conseguir. Então, cada solução dessa fisiológica tem uma utilidade. O Thyroid, por exemplo, para duodeno. O Krebs a gente usa para perfusão, enriquecido com albumina. Perfusão, por exemplo, de rim. Dejalon é uma solução utilizada em útero, por exemplo. Ringerlock é uma preparação utilizada em nervo. O Ringer é utilizada em perfusão de coração de sapo, por exemplo. Então, cada uma dessas soluções tem uma composição específica e uma utilidade específica. Então, o cientista também é treinado para saber qual é a solução que ele deve usar para cada experimento que ele vai fazer. E ele pode modificar essas soluções dependendo do fenômeno que ele quer estudar, das modificações que ele quer fazer. Esse aqui é um exemplo de um fisiógrafo, é um outro tipo de aquisição de sinal pós-quimógrafo. Aqui, o sinal é adquirido também por um transdutor, por exemplo, aqui um transdutor de deslocamento de força. Ele tem placas que medem aqui a condutância
elétrica, 2 placas, e aí esse transdutor tem um ganchinho que você liga no tecido. E aí, quando o tecido contrai um ilho, por exemplo, ou um átrio, ou uma aorta, essas placas se distanciam um pouco, e aí altera a condutância. Você tem uma alteração aqui, altera a capacitância. Você tem uma alteração aqui que é medida, amplificada nesse canal. Você pode amplificar aqui, mudar o ganho e ter um aumento, uma diminuição desse sinal gerado aqui. E isso tudo é transduzido de novo numa pena como um sinal mecânico. Então, você tem um sinal mecânico que vira um sinal elétrico, que é amplificado, e que, de novo, vira um sinal mecânico aqui nessa pena, nesse fisiógrafo, que é o sistema de aquisição de sinal, que é registrado em papel com uso de tinta. Então, a evolução do quimógrafo, que eu registro aqui, é pena, retirando essa fumaça, e aqui é tinta, num papel. E também você pode mudar a frequência aqui de aquisição, a velocidade com que esse papel anda. E aí você pode estudar fenômenos que a frequência é mais rápida. Então, isso é a evolução nos sistemas de aquisição, que é o chamado fisiógrafo, com muita vantagem sobre o quimógrafo, mas também com algumas desvantagens, como, por exemplo, a necessidade de você ter muito desse papel, que é um papel relativamente difícil de conseguir, e também de comprar essa tinta. A tinta sempre entupia, sempre tinha alguma desvantagem. Outra desvantagem era a questão da sensibilidade. Tecidos com menor, que você precisasse de uma maior sensibilidade, aqui você conseguia contrações que iam na casa de centenas de miligramas até dezenas de gramas. Eu podia estudar uma aorta até um músculo esquelético. Mas um tecido menor, como o ureter, por exemplo, não dava para eu estudar por conta da sensibilidade desse sistema de aquisição. Um outro tipo de sistema na realidade, um sistema de estudo in vitro de tecido é o sistema de superfusão em cascata. Esse sistema é uma evolução do banho de órgãos e foi, primeiramente, proposto na Universidade de Manchester por Filkerman, em 1930. O que é que consistia esse sistema de perfusão em cascata? Eu tinha um tecido, no caso aqui um duodeno, que era perfundido e o efluente aliás, era superfundido por um ringer, era superfundido superficialmente, era uma superfusão, e o efluente dessa superfusão, ele superfundia um outro duodeno. Qual era o problema que o Filkerman queria estudar? Ele estimulava esse nervo esplânico e esse nervo mesentérico, um nervo adrenérgico, noradrenérgico, um nervo simpático, e ele observava, quando ele estimulava esse nervo, um relaxamento desse duodeno. E ele queria saber qual era a natureza dessa substância que relaxava esse intestino, esse duodeno, após a estimulação desse nervo simpático. E se sabia que, se eu estimulasse com baixa frequência, eu tinha uma contração, e se sabia que isso era colinérgico, era mediado por acetilcolina, o Dale já tinha demonstrado isso. Mas não se sabia qual era a natureza desse relaxamento quando eu estimulava esse nervo simpático em alta frequência. A baixa frequência aqui era 3 Hz e a alta frequência era 40 Hz. Então, quando eu estimulava com 40 Hz esse nervo simpático, eu tinha um relaxamento desse intestino. Então, o Filkerman bolou esse experimento no qual ele superfundia esse intestino e o efluente dessa superfusão superfundia um outro intestino que não era estimulado. E quando eu estimulava esse nervo, eu tinha um relaxamento do intestino e esse nervo que recebia esse efluente, ele também relaxava, demonstrado aqui em cima. Ou seja, a substância que era liberada por esse nervo
era transportada por ele efluente e era capaz de relaxar o outro duodeno, ou seja, era uma substância humoral, era uma substância que era produzida aqui, mas que era possível de ser transportada para o outro intestino e também relaxar esse intestino, depois de mais ou menos 30 segundos da estimulação. Esse sistema de superfusão, ele foi melhorado por esse pesquisador, por vários pesquisadores da Inglaterra, o Burn, Howard Burn, o Jack Gadam e o John Vane. E esse sistema, agora melhorado pelo Vane, é possível você perfundir um órgão chamado de doador, por exemplo, um pulmão, ou um vaso, ou um tubo de cultura, e esse doador liberar os seus mediadores para tecidos que são chamados de receptores. Então, esse método desenvolvido pelo Vane é excelente quando você tem um órgão doador que libera um mediador químico que pode ser detectado por esse sistema que é chamado de bioensaio, um sistema de detecção de mediadores, principalmente mediadores que têm uma grande instabilidade química, ou seja, cuja atividade é perdida muito rapidamente. Então, esse é um sistema ótimo para esse tipo de mediador, tipo alguns tipos de prostaglandina, óxido nítrico, serotonina e etc. Outro tipo de sistema, de método de aquisição, sistema de aquisição de sinal, foi desenvolvido em 1977 por esses pesquisadores, o Halpern e o Mulvaney, que é o miógrafo. Esse miógrafo é um microdinamômetro que é capaz de detectar pequenas alterações de tensão. Então, é um sistema utilizado para vasos de pequeno calibre, 200 micrômetros, por exemplo, ou menos, e também para tecidos pequenos. Você tem, hoje, uma empresa que vende esses miógrafos, a Danish, tanto para vasos como para pequenos tecidos, como, por exemplo, uretra e ureter. E tem a capacidade de medir sinais muito pequenos, pequenas alterações de tensão nas faixas de microgramas ou alterações de voltagem na faixa de microfarads, que podem ser depois amplificadas e transduzidas como milinewton lá no meu sistema. Hoje, atualmente, você tem vários sistemas de aquisição que me jogam um sinal. Nesse tempo aqui, esses sinais da superfusão eram jogados em fisiógrafo, naqueles fisiógrafos, e hoje esses sinais são jogados por sistemas de aquisição e amplificação diretamente em computadores. Eu tenho banhos de órgãos hoje que o sinal, através do transdutor, é amplificado. Eu tenho um sistema de aquisição que transforma esse sinal em um dado digital, um sistema binário jogado diretamente no computador. No laboratório da gente tem um banho desse tipo, são vários banhos. Você observa a aeração do banho, um tecido humano aqui, capacidade de registrar 8 tecidos ao mesmo tempo. A gente está registrando aqui tecido humano. E esse sinal que a gente obtém é captado diretamente no computador. A facilidade disso é que eu, através de um módulo, um aplicativo no computador, já tenho todos os sinais medidos concomitantemente com a aquisição. Eu não preciso, ao contrário do fisiógrafo, depois ter que medir ponto por ponto do meu experimento e convertendo aquilo depois numa tabela e num gráfico. Aqui eu já tenho todos esses sinais já com a medida simultânea. E também tem módulos que me ajudam a realizar os próprios gráficos, a analisar a curva dose-resposta.
Então, facilitou muito a vida do pesquisador a aquisição desse dado direta, transdução desse sinal elétrico, amplificação desse sinal elétrico e transformação em dado digital. Então, a The Instruments tem uma série desses transdutores isotônicos. Quando o músculo encurta, por exemplo, um duodeno, um íleo, você tem esses transdutores isotônicos, transdutores isométricos de várias empresas que já ligam direto nesse sistema de aquisição dos seus amplificadores já para o computador, tanto banhos de órgãos quanto sistemas de perfusão para coração, um coração aqui fazendo o trabalho pressão-volume, um circuito fechado, um coração no sistema aberto, tipo Langendorf, para você estudar eletromecânica cardíaca, também já com saída para o computador, um sistema de aquisição digital, e sistema de perfusão de fígado, por exemplo, completo, com todo tipo de medida, você pode fazer uma personalização, medir pressão de oxigênio, fazer medida de pH, medida de temperatura, e por aí vai. São várias variáveis que você pode medir simultaneamente e concomitantemente no sistema de aquisição. E aí você vai comprando esses e personalizando o seu sistema. Você pode comprar transdutores de pressão, você pode comprar probes para medida de temperatura, probes para aquisição de sinal elétrico e etc. Então, você pode personalizar o seu sistema. Você tem sistemas completos também para aquisição de biopotenciais dentro de célula, para você medir capacitância, resistência de membrana. Você tem sistemas para PET clamp, Whole Cell, também já com sistemas de aquisição completo. Sistemas para medida de resistência transepitelial, que são extremamente importantes para estudo de permeabilidade, por exemplo, em células epiteliais renais, ou células epiteliais de bexiga, ou células epiteliais de intestino, por exemplo. Isso, você pode estudar toxinas bacterianas para estudar diarreia, medicamentos novos, efeitos colaterais de medicamentos, efeitos de hormônios, efeitos de altacoides, de hormônios de ação local, e etc. Você pode estudar em fisiopatologia, você pode estudar em fisiologia, você pode estudar em bioquímica, você pode estudar em farmacologia, você pode estudar na área de atuação sua. Você pode estudar também na área de inovação, para a empresa, para desenvolvimento de fármaco e etc. Então, como eu disse para vocês, eu queria argumentar mais um pouco sobre a importância desses experimentos in vitro, por exemplo, naquele meu primeiro ponto, que os experimentos in vitro foram essenciais para o desenvolvimento de disciplinas, por exemplo, como a bioquímica. Em 1902, foi fundado, aliás, em 1890, foi fundado um instituto na Alemanha, o Instituto Kaiser Wilhelm, e esse instituto é um instituto de bioquímica, e desse instituto saíram 9 prêmios Nobel. Entre eles, Emil Fischer, que foi o primeiro a propor o modelo chave-fechadura de enzimas, fazendo todos eles o uso de um modelo de perfusão de fígado de pombo. Era um modelo experimental in vitro utilizado por esses pesquisadores. Utilizando esse modelo de perfusão de fígado de pombo, Otto Warburg, no mesmo instituto, demonstra a respiração celular e o metabolismo de células neoplásicas, o metabolismo anaeróbico. Nesse mesmo instituto, utilizando o mesmo modelo de perfusão de fígado de pombo, Hans Krebs descreve o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, né? E também o ciclo da ureia. Nesse mesmo instituto, Fritz Lippmann descreve o ATP como fonte de energia e descreve também a coenzima A. Ele também descreve a cadeia respiratória, né, a cadeia de fosforilação. Fritz Lippmann, também um recipiente do Prêmio Nobel, em 1953, e também, junto com Otto Warburg, do qual foi aluno, também
inicia os estudos no metabolismo do lactato e também da beta-oxidação, do uso de gordura para a produção de energia. Ou seja, os primeiros estudos sobre o metabolismo energético são feitos nesse instituto do Kaiser Wilhelm, na Alemanha, e são a base para a fundação dessa ciência chamada bioquímica. Ela não existia como ciência organizada antes desses pesquisadores que utilizaram esse modelo simples de perfusão de fígado para fazer essas descobertas junto com a dosagem de metabólitos nesse perfusato de fígado. Vários outros, outro ponto que eu gostaria de argumentar é a formação de escola. Esses pesquisadores orientaram vários outros pesquisadores, outros cientistas, que ganharam o mundo. O Cal Corey, por exemplo, nos Estados Unidos, em St. Louis, ele estuda o metabolismo do glicogênio, descobre a enzima desamplificadora, o ciclo de Corey, junto com Gert Corey, a esposa dele, e também ganha o Nobel em 1947. Um outro pesquisador de lá, aluno deles, é o Sutherland, descobre como a adrenalina quebra esse glicogênio para produzir glicose, produzindo um segundo mensageiro. Ele é a primeira pessoa que fala em segundo mensageiro, como que uma molécula, um hormônio, sinaliza para dentro da célula. E essa é a gênese dos primeiros experimentos de biologia molecular, como moléculas alteram a bioquímica, a função celular. El Sutherland ganha também o Prêmio Nobel em 1971. Edmund Fischer, também aluno desse grupo, e Edwin Krebs, dão um passo além da descoberta do El Sutherland, do AMP cíclico. Como que o AMP cíclico, o aumento da adenosina monofosfato cíclica, é capaz de modificar a função celular, por exemplo, provocando a glicogenólise? Eles descobrem que o AMP cíclico é capaz de ativar uma série de proteínas chamada proteína quinase, proteína que tem capacidade de fosforilar outras proteínas, e chamam essa proteína, que é sensível ao AMP cíclico, de proteína quinase do tipo A, ou PKA. Essa é a gênese da biologia molecular e da transdução de sinal. Como que uma molécula, um hormônio, um neurotransmissor ou um altacoide sinaliza para dentro da célula, para essa célula modificar a função e produzir um efeito. Então, o El Sutherland descobre o segundo mensageiro e Edmund Fischer e Ed Krebs o fenômeno de fosforilação e desfosforilação como fenômeno de transdução de sinal. E essa é a gênese da biologia molecular. Outros que beberam dessa fonte, Lefkowitz e Kobilka, ganham o Nobel em 2012, clonando o receptor alfa e beta adrenérgico e descobrindo como esses receptores se dessensibilizam nessa sinalização que é via adenilatociclase, que produz esse AMP cíclico. E daí vem a descoberta também de toda essa sinalização da adenilatociclase e do AMP cíclico, a descoberta por Gilman da proteína G, como sendo a proteína que faz o ancoramento, a proteína que é scaffold de toda essa sinalização, tanto sinalização de receptores transmembrana que fazem a sinalização via AMP cíclico, como os que fazem sinalização via GMP cíclico ou outras vias de transdução. Também derivado dessa fonte, Ferd Murat, Fustgoi e Nahu ganha o Nobel em 98, de Medicina e Fisiologia, Nobel, demonstrando um outro segundo mensageiro, a guanosina monofosfato cíclica, essa envolvida em fenômenos importantes cardiovasculares, pulmonares e também em vísceras ocas, como intestino, por exemplo.
esse é Carl Ludwig, que fundou essa escola de fisiologia em Leipzig, que existe até hoje em Leipzig. E por lá passaram uma série de estudantes. É esse ponto que eu quero colocar. A formação de escola. Você vê que fundou aquela escola lá em Leipzig, por lá passaram várias pessoas, pesquisadores, como John Jacob Abel, que fundou a farmacologia americana, o Dale passou por lá, o Otto Levi passou por lá, e esses pesquisadores descobriram toda a sinalização adrenérgica e toda a sinalização colinérgica, ou seja, o início da caracterização do sistema nervoso autônomo, como colinérgico e adrenérgico, descobrindo as referências, o que eles provocavam, o fenômeno beta-adrenérgico, a primeira descrição aqui de um fenômeno inibitório, a inversão adrenalínica, isso aqui é beta-adrenérgico, isso já existia em 1906, descrito pelo Dale, mas ele não sabia o que era, ele só descreveu como uma inversão adrenalínica. Mas os estudos posteriores de Dale com muscarina, nicotina, em banho de órgãos, demonstraram a natureza dessa ação colinérgica. Ele foi o primeiro a descrever a ação da acetilcolina como sendo o agonista colinérgico em receptores que ele chamou de muscarínicos, provocando, por exemplo, contração, aqui registrado num tecido em quimógrafo, e também mostrando o efeito hipotensor da estimulação vagal sendo mediada pela acetilcolina, e ele já conseguia bloquear isso na época com a atropina, ou seja, o Dale foi a pessoa, o pai, vamos dizer assim, do sistema nervoso autônomo, descobriu fenômenos tanto do sistema colinérgico, do sistema parasimpático, a liberação do vago de acetilcolina, junto com o Otto Levi, eles ganham o Nobel em 1936. O Levi, numa série de artigos publicados nos arquivos de fisiologia, ele demonstra que a estimulação do vago no coração, que tem efeito inibitório, um efeito de bradicardia, essa ação é mediada por acetilcolina. E ele demonstra isso de uma maneira elegante, utilizando uma pré-perfusão de coração, na qual ele estimula o nervo vago e ele perfunde esse coração e o perfusato, o efluente dessa perfusão, perfunde um outro coração que não é estimulado eletricamente, que não tem um nervo estimulado eletricamente. Então, ele demonstra, no título do trabalho dele, que esse efeito do nervo do coração, o vago, ele é transferido humoralmente. Esse é o título do trabalho do Levi, ou seja, o efeito de estimulação do nervo vago, o efeito inibitório, o efeito bradicardizante e de depressão do coração, ele é possível de ser transferido humoralmente. Ou seja, esse estimulação do nervo vago produz um hormônio, uma substância que é capaz de ser transferida para um outro coração e inibir o outro coração. Ele não sabia que substância era essa, um Vagostoff, ele chamou uma substância que inibia o outro coração. Ele estimulava um coração que era inibido e superfundia um outro coração que também era inibido, ou seja, essa substância que é liberada pelo nervo, ela é transferida pelo perfusato para o outro coração. E, posteriormente, num outro artigo, ele publica 3 artigos naquela revista Fluggers, Arquivos de Fisiologia, em 1921, 1924 e 1926. Posteriormente, ele identifica essa substância como acetilcolina. E ele já consegue aqui, nesse ponto 6 aqui, o que ele está fazendo é revertendo essa bradicardia com atropina. Então, ele demonstra que é um fenômeno mediado por acetilcolina, que é reversível por atropina, que é bloqueado por atropina e que também é um fenômeno muscarínico. E junto com o Dale, eles ganham Nobel
Medicina e Fisiologia, em 1936, mas não só isso, eles dão a base para todo o sistema nervoso autônomo, como a gente conhece hoje, junto depois com a descoberta da epinefrina por outros dois pesquisadores, o Bové, o próprio Dale e o Augst, e o Jacob Abel, que foi quem isolou, fez a cristalografia, identificação da adrenalina, e depois o Julius Axelrod descobriu, junto com Wolf von Euler, a epinefrina, a noradrenalina, como o mediador do sistema simpático. Então, esses pesquisadores, utilizando esses sistemas in vitro de perfusão ou de superfusão, descobriram o sistema nervoso simpático. Um outro puzzle que existia naquela época era o fato do soro sanguíneo, quando em contato com o vaso, produzir vasoconstrição. Em 1918, um pesquisador chamado Theodore Janeway, em Baltimore, na Johns Hopkins, demonstra esse fenômeno. Ele usa aquele princípio do Claude Bernard. O fisiologista, ele é capaz de reproduzir o fenômeno num sistema mais reduzido, menos complexo, in vitro, e estuda esse fenômeno, caracteriza esse fenômeno, entende esse fenômeno. Então, ele reproduz esse fenômeno usando sangue defibrinado numa artéria de boi, ele joga esse sangue defibrinado e demonstra um grande aumento de tônus. E ele reproduz com soro, ele chama isso de soro, porque vem do soro, tonina, porque aumenta o tônus do vaso. Então, essa substância ele chama de serotonina, a substância que vem do soro e que aumenta o tônus do vaso. E não só isso, em 1918, lá na Johns Hopkins, em Maryland, ele é um médico do Exército, ele demonstra que também um extrato de plaquetas é capaz de produzir esse mesmo fenômeno de aumento de tônus vascular. Ele demonstra que essa serotonina vem da lise das plaquetas. Ele demonstra a origem dessa serotonina. Mas só em 48 é que essa substância é isolada. Para vocês terem uma ideia, tem duas curiosidades sobre essa descoberta da serotonina. A primeira é que o Janeway, médico do Exército, morre na Primeira Guerra Mundial, e os estudos do Janeway são continuados pelo Park e publicados pelo Park, mas ele coloca o Janeway como primeiro autor desse estudo, e toda a honra e a glória ele coloca para o Janeway, como sendo a pessoa que teve toda a concepção e a genialidade por trás da descoberta. E a outra curiosidade é, na aventura, no curso, no esforço do isolamento dessa substância, da identificação de que substância é essa que é liberada pelas plaquetas do soro, que provoca esse aumento de tônus, esse grupo, lá em Cleveland, também no Instituto de Pesquisa, utiliza 2 toneladas de sangue de boi para, com uma quantidade grande de soro, conseguir fazer a cristalografia da serotonina e identificar a natureza química da serotonina. E aí ela ganha um nome, 5-hidroxitriptamina. E alguns anos depois, se estudando essa 5-hidroxitriptamina, se descobre que ela é liberada não só por plaquetas, mas ela é liberada em células enterocomorfins no intestino, ela é liberada em vários tipos de neurônio do sistema nervoso entérico, mas também do sistema nervoso central. E se descobre e se clona vários receptores para essa serotonina. E a partir dessas descobertas, em cadeia,
foi possível desenvolver medicamentos baseados na serotonina e nos seus receptores. Por exemplo, agonista de receptor de serotonina tipo 1A é ansiolítico, por exemplo, a buspirona. Drogas que inibem a recaptação de serotonina no sistema nervoso central, no cérebro, são utilizados clinicamente, tem indicação para tratar depressão, são antidepressivos. O Prozac foi a droga protótipo desse tipo de droga e no ano de lançamento vendeu bilhões de dólares, foi um blockbuster em termos de receita e vendas. Hoje você tem vários genéricos desses antidepressivos que inibem a recaptação de serotonina. O aumento da serotonina no cérebro aumenta o humor, aumenta o apetite, aumenta a concentração e etc. Outras drogas baseadas na fisiologia, no metabolismo, na bioquímica da serotonina, são agonistas de receptor tipo 1D, como a sumatripana e a zolmitripana. Quem tem enxaqueca sabe como é ruim. E essas drogas são drogas excelentes se você tomar antes da enxaqueca para evitar episódios de enxaqueca. Quem tem sabe quando vai acontecer um episódio. E se tomar anteriormente esses medicamentos, fica livre daquelas dores terríveis da enxaqueca, graças a essas descobertas científicas da fisiologia, da bioquímica, da serotonina, da 5-hidroxitriptamina. Outro tipo de droga que foi desenvolvida, outro tipo de medicamento, o tipo de aplicação desse conhecimento, foram antagonistas de receptor 5-HT3, como a granizetrona, a androcetrona, por exemplo, que são drogas antieméticas. Elas são indicadas para tratamento de náusea e de vômito em pacientes no pós-operatório ou pacientes que estão em tratamento quimioterápico, em radioterapia, tratamento de câncer. São drogas muito indicadas para esse fim. Ou seja, são aplicações para aquelas descobertas básicas, fundamentais da serotonina. Eu tinha colocado aqui uma grande quantidade de descobertas com aplicações, como, por exemplo, a descoberta na Inglaterra, utilizando o axônio gigante da Lua, da natureza do potencial de ação cardíaco. Uma descoberta de fisiologia comparada. Você tem um nervo muito grande que neva esse manto, e esse manto é importante para o movimento da lula, para fugir de predadores. É uma transmissão desse impulso nervoso muito rápida, que se dá por conta de um neurônio que é grande e que é calibroso. Por exemplo, em mamíferos, você tem essa transmissão rápida, que é dada pela baía de mielina, que é uma estrutura que aumenta essa velocidade de condução. Aqui eu tenho um neurônio grande, grosso, que tem menos resistência a esse fluxo e que me dá uma transmissão de sinal muito rápida. Então, esse foi um modelo ideal para se estudar o potencial de ação, porque era um nervo grande que me permitia introduzir eletrodos e medir esse sinal, e que era um nervo fácil de limpar e não tinha bainha de mielina. Então, com esse modelo, o pessoal lá da Inglaterra, o Huxley e o Hodgkin, estudaram o potencial de ação desse nervo em 1950 e descobriram a natureza desse potencial de ação, sendo essa fase rápida despolarizante dependente de sódio e essa fase mais lenta, repolarizante, dependente de potássio. Essa descoberta depois seguiu com a clonagem desses receptores, identificação desses receptores de sódio voltagem dependentes, e antes, com a síntese de substâncias que eram capazes de bloquear esses nervos, como a lidocaína, que é um derivado químico da cocaína, ou outros derivados sintéticos, como a bupivacaína, que, ao bloquearem esses nervos, também bloqueiam o potencial de ação e são utilizados como drogas anestésicas locais em procedimentos de bloqueio neuroaxial e que foram drogas, o desenvolvimento dessas drogas foram essenciais para várias cirurgias, por exemplo, odontológicas, veterinárias e médicas, apenas com bloqueio
axial, utilizando esses bloqueadores de canal de sódio, que são responsáveis pela propagação, pela geração do potencial de ação. Então, isso também são aplicações dessas descobertas. Outras descobertas, a bomba de sódio potássio ATPase, descoberta também in vitro, uma bomba cuja atividade enzimática dependia das concentrações de sódio e das concentrações de potássio. Quanto maior a concentração de sódio em níveis fisiológicos, de 100 milimolar, ou potássio em níveis fisiológicos de 4 milimolar, maior a atividade dessa bomba, a bomba sódio, potássio, ATPase. E aí ela foi demonstrada em extratos de rim, cérebro e coração para o Gene School, e também demonstrou que essa bomba é bloqueada, inibida por ouabaína, que é um bloqueador oriundo de planta, que inibe a sódio potássio ATPase. Já havia sido demonstrado como inibidor dessa enzima. Então, esse pesquisador, por esses achados, pela identificação dessa bomba, que retira sódio da célula e mantém o gradiente de sódio baixo dentro da célula, ganhou também o Prêmio Nobel em 1997, e também essa descoberta permitiu o desenvolvimento de medicamentos. São vários exemplos de como descobertas in vitro levaram ao desenvolvimento de medicamentos, como a descoberta do brasileiro Maurício Rocha Silva, da bradicinina, e de seu discípulo Sérgio Henrique Ferreira, que demonstrou que no veneno da jararaca tem uma substância que é capaz de potenciar esse mediador descoberto por Maurício Rocha Silva. Essa descoberta também foi demonstrada em um modelo in vivo, mostrando um efeito hipotensor desse peptídeo potenciador de bradicinina, foi a base para a síntese de um análogo desse peptídeo que tinha no veneno da jararaca, que foi um medicamento chamado de captopril, produzido pela Skib, tendo como base esse veneno da jararaca, descoberto pelo brasileiro Sérgio Henrique Ferreira, e se tornou um medicamento também blockbuster, que no ano de venda alcançou mais de $1 bilhão de venda. Isso se segue com vários estudos in vitro levando à produção de medicamentos. Eu vou finalizar com a descoberta da idotelina, o fenômeno que esse pesquisador lá da Universidade de Tsubaka, no Japão, estava estudando. O Masashi Yanagisawa era um estudante de medicina que estava no seu doutorado, era um iniciante na pesquisa, e ele queria entender como que o endotélio, já se sabia, em cultura, ele produzia uma substância que era vasoconstritora. Isso já tinha se demonstrado em coronária. Ele queria entender que substância era essa, ele queria identificar essa substância. E ele tomou isso como projeto de doutorado dele. Era o fenômeno que ele queria controlar em laboratório, aquele princípio do Claude Bernard. Qual é o princípio que ele queria controlar em laboratório? Qual é o fenômeno que ele queria controlar? Era a contração induzida por uma substância produzida por endotélio em cultura, células endoteliais em cultura. Esse era o fenômeno, o problema que ele queria atacar no doutorado dele. E, em 6 meses, ele conseguiu isolar essa substância do meio de cultura, clonar o gene, sequenciar essa proteína, clonar o gene, identificar esse peptídeo, na realidade, 21 aminoácidos, que ele chamou de endotelina. E nesse mesmo artigo, ele sintetiza esse aminoácido, mostra o seu potente efeito vasopressor, que dura aqui mais de meia hora, certo? E essa substância pura, ele demonstra que é um potente aqui, menos do que 1 nanomol, 100 nanomol é capaz de provocar uma vasoconstrição, é um potente vasoconstritor.
Em um ano, ele é capaz de fazer isso, o Masashi Nagasawa, e demonstrar a natureza dessa substância liberada no meio de cultura endotelial. E apenas, ele publicou esse artigo em 1988, na Nature, e apenas alguns anos depois já se tinha clonado o receptor, o ETA, o receptor ETB para esse peptídeo, já existe receptor ETC, já existem outros receptores que estão sendo identificados, que não são nem ETA, nem ETB, nem ETC, já existem agonistas para esses receptores, já existem antagonistas para esses receptores, e vários deles com várias utilidades para câncer, para hipertensão, para doença renal crônica, para as lesões da esclerose múltipla, lesões isquêmicas da esclerose múltipla, a doença autoimune aqui, e para hipertensão pulmonar, ou seja, em pouquíssimo tempo, hoje em dia, essa ciência feita in vitro, ao contrário de antigamente, que demorava 20, 30, 40 anos, ela já gera fruto, aplicação na escala agora de poucos anos, 5, 6 anos. E agora a gente já tem drogas no mercado, antagonistas de endotelina, para tratar hipertensão pulmonar, para tratar outras doenças. Macitetan é um potente inibidor de receptor ETA liberado para o tratamento de hipertensão pulmonar. O Tracli foi o primeiro deles. Aqui, no Brasil, a gente tem também vários exemplos de como você pegou o fenômeno, foi para o sistema in vitro, num sistema mais fácil de você controlar, identificou a natureza desse fenômeno e depois foi atrás de aplicação para isso. Aqui na Universidade Federal do Ceará, em 1991, um pesquisador brasileiro, Aldo Ângelo Moreira Lima, orientado por Manassés Fonteles, demonstra em perfusão renal, era o modelo dele in vitro, que a toxina termoestável da Escherichia coli é capaz de causar uma natriurese e uma diurese. Aí vem aquela pergunta, o que é que você está fazendo no laboratório, perfundindo um rim de rato, estudando toxina de bactéria? Parece uma coisa louca. Eu volto para o início da fala. Quando pergunto o que é que você está fazendo no seu laboratório, para que isso serve? Então, esse pesquisador aqui sugere, quando ele publica o seu artigo, veja bem aqui, que esse efeito para STA no rim, ou seja, por que eu ia ter um receptor para STA no rim? Esse receptor devia estar lá para alguma substância endógena, ele sugere que seja um peptídeo, que se assemelhe a STA. E aí, em 92, se descobre esse peptídeo endógeno, que é chamado de urogonilina pelos pesquisadores que o identificaram, os pesquisadores lá dos Estados Unidos, o professor Leonard Foch, do Kentucky, e o professor Marc Curie. Então, os dados são bastante claros, a toxina é bastante potente na diminuição do transporte renal, ou seja, no seu efeito natriurético, de aumento de excreção de sódio pelo rim, e esse efeito é similar ao 8-bromo-GMP cíclico. Depois se demonstra que um análogo dessa toxina, sintético, o linaclotide, é capaz, eles adicionaram a esse linaclotide, é um análogo da STA, é um análogo daquele hormônio endógeno, urogonilina, baseado naquela descoberta inicial, ele é capaz de tratar a síndrome do intestino irritável. Eles adicionaram mais uma ponte de sulfeto no peptídeo, fazendo com que esse peptídeo não fosse absorvido no trato gastrointestinal. E assim como lá no epitélio renal, ele altera o transporte de sódio, no epitélio do trato gastrointestinal ele também altera. Ele aumenta a secreção de sódio e água lá no cólon e melhora a função do cólon
em termos de motilidade, ele aumenta a motilidade, mas ele também melhora no sentido da lubrificação, melhorando os sintomas desse paciente, tanto de dor quanto de constipação, aumentando o número de evacuações. Então, esse medicamento aqui, depois de ser liberado, ele teve mais de 800 mil prescrições no primeiro ano de liberação, mostrando ser um sucesso. Mas, de novo, voltando àquela afirmação do início. Nenhuma dessas descobertas é possível sem a descoberta inicial, a descoberta fundamental, a resposta para o fenômeno que eu levei para o meu sistema in vitro, que eu caracterizei e que depois eu persegui em inúmeros outros trabalhos, formando outras pessoas, várias pessoas se formaram fazendo ciência, respondendo os fenômenos e as perguntas que surgiram dessa pergunta inicial, e aí a pesquisa gera conhecimento, forma indivíduos altamente qualificados, mas também alimenta a indústria e salva pessoas, melhora a qualidade de vida, gera emprego, gera renda, alimenta toda uma indústria, não só de venda de equipamentos, de venda de insumo para pesquisa, de kits diagnóstico, de anticorpos, de kits para PCR, mas também toda uma indústria, como a indústria farmacêutica, por exemplo, ou a indústria de kit diagnóstico, a indústria de vacina e etc. Então, este é o meu ponto. A indústria farmacêutica hoje é uma das indústrias que mais fatura no mundo. A Johnson & Johnson é a que mais fatura, é uma ordem, em 2018, de 40 bilhões, se você me explicar o dólar a R$5, são 200 bilhões por ano, é mais do que a nossa dívida pública do ano passado. E toda essa indústria ela é baseada em pesquisa e desenvolvimento. E essa pesquisa é feita por cientistas com pipeta na mão, com seus sistemas que eles dominaram depois de décadas de estudo, de dedicação, e que geram frutos. Hoje, você tem empresas da área de bio que produzem medicamento que são negociados diretamente com o governo, como a Gilead, com as drogas de ação direta contra a hepatite C. O governo brasileiro compra Sofosbuvir e os outros do kit de tratamento da hepatite C diretamente da indústria que produz. Tem drogas da Biofarma, como anticorpos monoclonais, que uma ampola chega a custar R$50 mil. Ou seja, a pesquisa agrega valor. Esse pesquisador, com a sua pipeta na mão, com a sua dedicação e com 10, 20, 30 anos de estudo nas costas para lhe dar toda essa experiência, ele agrega valor, gera emprego, gera produtos que salvam vidas, vacinas, medicamentos que melhoram a vida de gente que tem artrose, dor neuropática, doenças autoimunes, câncer, doença pulmonar, como a hipertensão pulmonar, que tem um prognóstico terrível, mas você melhora a vida desse paciente que tem insuficiência cardíaca, etc, etc. Tudo isso, vocês não podem achar que cai do céu. Don't take it for granted. Tudo isso é muito esforço de um conjunto de especialistas de várias áreas, num esforço enorme, multidisciplinar e multiprofissional de químicos, toxicologistas, bioquímicos, biologia molecular e etc. E para o país se desenvolver, ele precisa de academia forte, universidade forte, instituto de pesquisa forte, pontes entre esses institutos de pesquisa e as instalações hospitalares, entre a ponta do sistema, o SUS, por exemplo, para a indústria, para que tudo isso se movimente e a gente gere, de fato, desenvolvimento, mas também melhora de qualidade de vida. Eu estou dizendo isso porque entre essas 21 empresas grandes, tanto Biofarma quanto da chamada alopatia, nenhuma delas é nacional, é brasileira. Por quê? Porque a gente não tem tradição, a gente não tem uma política de Estado para alimentar esses institutos de pesquisa, para gerarem todos esses cientistas, para eles irem para outros lugares e gerarem outros institutos de pesquisa. Esse professor Manassés, por exemplo, que foi meu orientador, ele fundou o Departamento de Farmacologia da UFC,
E vários pesquisadores que saíram de lá fundaram outros. O Sérgio Henrique Ferreira gerou uma escola que depois foi para a Unicamp. O Veyne fundou uma escola que alimentou muita gente, que foi para todo mundo. Então, esses institutos de pesquisa, eles geram pesquisadores, que geram outros institutos, mas isso precisa de ponte com os hospitais e com a indústria, para isso tudo virar um sistema com um ciclo virtuoso de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu terminei minha fala por aqui e passo a palavra para a Tatiana. Deixo aqui alguns exemplos de experimentos que a gente faz in vitro na nossa universidade. Aqui, pessoas que foram formadas em nosso laboratório, que são cientistas que vão gerar outros cientistas. Uma foto nossa aqui com o Fuchsgall, prêmio Nobel, em 1998, que também formou escola aqui com a gente, professor Geraldo Malnick, só para que o cientista brasileiro seja valorizado, porque ele gera conhecimento que está nos livros, a gente tem os livros por conta dele, a gente tem um conhecimento que alavanca todo o desenvolvimento de disciplinas, de especialidades médicas e da indústria por conta deles. E eu deixo aqui um parabéns e um agradecimento a todos os cientistas das universidades brasileiras que continuam batalhando nos seus laboratórios, mesmo quando alguém aí por fora pergunta: que diabo você está fazendo com esse seu tecido in vitro, com essa sua célula no seu laboratório? É um tecido de rato? Que diabo é que você está estudando? Com esse tecido que às vezes nem de rato é de um caçaco, é de um outro tipo de animal. Então, obrigado, Tatiana. Desculpa ter passado tanto do tempo. Sem problema, professor. Obrigada a você. Obrigada por essa apresentação tão entusiasta. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí na UES, no laboratório. Conheço bastante o laboratório. Parabéns pelo trabalho de vocês. Inclusive, a Raquel Viana deixou aqui um comentário. Falou: só quero parabenizar o Dr. Nilberto pela sua dedicação à pesquisa científica. Então, realmente, obrigada, professor. A gente não tem muitas perguntas, tem uma pergunta aqui, todo mundo que se interessar, quiser trazer pergunta para o professor Nilberto, pode colocar aqui, tanto no chat no YouTube, quanto aqui no chat no Zoom, tá? Que a gente vai estar trazendo para o professor Nilberto. E a primeira pergunta que chegou foi até uma parecida com o que levou a gente a pensar nessa sua fala, professor. Foi, pensando em termos de aplicação, quais as principais diferenças entre os estudos in vitro e estudos in vivo? Como eles podem ser feitos de forma complementar? Pois é, eu me fixei no estudo in vitro, mas a gente já tinha falado antes do estudo in vivo, sim, na outra apresentação, né? O estudo in vitro, ele tem uma série de vantagens de você estudar. É mais barato, você pode fazer muitas repetições. Se você escolher bem o tecido, ele tem muita reprodutibilidade. É muito bom para bioensaio, para triagem, para iniciar estudos, por exemplo. Quando Higgs e Kosterlitz isolaram as endorfinas, eles estudaram o canal deferente de camundongo, que é um tecido pequeno, camundongo é barato, eles conseguiram identificar, fazer a triagem. Mas se você não tem metabolismo, você não tem fígado, e etc., você pode perder uma droga, porque ela precisa ser metabolizada para produzir o princípio ativo, e in vitro também você não tem uma noção de absorção, se aquela substância absorvida, se ela é tóxica, etc. Então, todos esses experimentos, o princípio é que você precisa fazer por comparação, sempre in vitro e in vivo, voltando no círculo, voltando para o fenômeno inicial e também comparando modelos, tá certo? Mas sempre mantendo aquele princípio de Krog, sempre escolhendo os melhores modelos, a melhor instrumentação e o melhor animal. Perfeito. Queria também esclarecer, só deixar aqui aberto, caso alguém tenha alguma dúvida com relação a algum instrumento que o professor Nilberto tenha citado, com relação aos banhos, transdutores ou aplicação, a gente também está disponível para esclarecer qualquer dúvida, ok? Não chegaram aqui muitas perguntas, só todo mundo parabenizando o professor pela sua palestra, obrigada pela sua oportunidade de divulgar a ciência também, discutir a ciência. E, mais uma vez, eu queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade em estar aqui hoje conosco, viu? Muito obrigada. Nada. E eu queria também deixar aberto que essa live do professor Nilberto vai ficar gravada aqui no canal da The Instruments Latam.
Quem quiser acessar posteriormente a live também vai ficar aqui gravada, tá? No nosso canal. Não sei se o professor quer encerrar, falar um pouco mais sobre o seu trabalho ou dar algum encerramento com relação à pesquisa in vitro realizada hoje no Brasil. Eu queria só fazer mais uma fala, que a pesquisa também in vitro, ela pode ser utilizada para demonstrar fenômenos fisiológicos. Se você abrir um livro de fisiologia, um livro de farmacologia, você vai ver que quando o autor quer demonstrar um fenômeno, ele usa uma figura, normalmente um experimento in vitro, que é um experimento mais fácil de controlar, você tem um sinal ou um experimento em vivo. Por exemplo, essa figura que eu estou mostrando aqui, ela demonstra neurotransmissão, ela demonstra inibição enzimática, ela demonstra bloqueio enzimático, tudo numa figura só, bloqueio de canal iônico. Então, o experimento in vitro também serve para dar aula. E outra coisa que eu queria deixar de mensagem com relação às escolas é que você não tem mais livro de aula de práticas em fisiologia e farmacologia, você tem cada vez menos aulas práticas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Você tem, na maioria das universidades, uma dificuldade enorme de contratação de técnicos, de manutenção de equipamentos, ou seja, você tem uma grande dificuldade de formação de experimentalistas, é uma profissão em extinção, principalmente essas pessoas com capacidade experimentalista maior, como a gente tinha antigamente, o Dale, o Bernal, o Vane, etc. Capacidade de pensar experimento, de raciocinar, de ter ideias, etc. Isso vem com esse tipo de formação, que, infelizmente, a gente está deixando um pouco de lado, também até nas pós-graduações. É difícil você ter aulas práticas até na pós-graduação. Esse é outro ponto que eu quero colocar como vantagem desses sistemas, a possibilidade de você dar aula, fazer demonstrações com esse sistema de aquisição. Obrigado, Tatiana. Não chegou uma última pergunta, se você puder responder aqui. Quanto aos estudos em sílico, eles já possuem o mesmo nível de relevância dos trabalhos in vitro e in vivo? Sim, os estudos em sílico, eles também são complementares. Então, tudo isso faz parte, são peças de um sistema. O grande problema é a questão da teoria da complexidade. Quando você estuda um fenômeno, você tem a complexidade da integração de todos os fenômenos, por exemplo, sistema nervoso com o sistema humoral, com o sistema imunológico. E aí, se você introduzir variáveis como medicamento e droga, você aumenta a complexidade. E se você pensar que tem muitos fenômenos que a gente ainda não sabe a natureza desse fenômeno, a fisiopatogenia, os mediadores e etc., esses elementos para alimentar os sistemas em sílico podem faltar nessas modelagens. Mas tem muita coisa que é modelada em sílico que é extremamente útil para o estudo de desenvolvimento e para a descoberta de novos fenômenos, principalmente na questão das modelagens matemáticas e das questões de modelagem de proteínas, de receptores, de sítios de ancoramento e etc., de docking e etc. Mas sempre são estudos complementares. Perfeito. Então, mais uma vez, queria agradecer a participação de todos vocês nessa tarde de hoje com a gente. A gente deu início, a gente abriu a temporada aí das nossas lives também com o professor Nilberto, e a gente vai continuar na próxima semana, a gente já deve ter uma para a América Latina também, a respeito de ensino e adaptação ao ensino remoto, e geralmente semanalmente a gente tem aqui as nossas lives com professores e pesquisadores da América Latina compartilhando um pouco do seu trabalho com a gente. Então, se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, que aí vocês recebem sempre as notificações das nossas lives. Então, mais uma vez, professor Nilberto, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e muito obrigada a todos vocês por estarem com a gente aqui nessa tarde de hoje.